O mês de setembro é voltado para uma campanha de conscientização e prevenção também ao suicídio. É o Setembro Amarelo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio o psiquiatra Dr. Valdir Campos. Dr. Valdir, boa noite, bem-vindo aqui ao Link. Boa noite, eu que agradeço o convite. Prazer receber o senhor aqui. Seja bem-vindo, doutor. Dr. Valdir, vamos falar sobre essa questão, né? A gente sabe que, infelizmente, com a pandemia tem crescido muito o número de pessoas aí com ansiedade também, com casos de depressão. E a gente sabe que, infelizmente, muitos casos de depressão podem levar ao suicídio. É um mês propício para discutir essa questão, né? Sim, é bom lembrar que a campanha ela é em setembro, mas ela é o ano inteiro. Setembro é só o mês que marca, né? Amanhã já marca esse dia, essa campanha, mas é durante o ano inteiro e visa prevenir as doenças que podem levar então ao suicídio e principalmente os quadros depressivos. Doutor, qual é o sintoma? Como a gente pode observar que uma pessoa está depressiva, com algum sintoma que pode levar ao suicídio? Sim, partindo desse princípio, né, que a depressão é a principal patologia, o transtorno relacionado com os casos de suicídio, além do transtorno afetivo bipolar, dos transtornos de uso de substâncias, álcool e outras drogas, além da esquizofrenia, dos transtornos de personalidade. Mas falando especificamente do transtorno depressivo, é observar que essas pessoas geralmente têm um humor triste, começa a ficar entristecida, com perda do prazer, e aí uma gama de sintomas como dificuldades para dormir, cansaço, perda de energia, às vezes perda do apetite, emagrecimento. Tudo isso vai acontecendo de tal forma que a pessoa começa a ter pensamentos negativos em relação a si, ao mundo, às pessoas, e esse pensamento negativo chega ao ponto dela pensar que não vale mais a pena viver. E aí começa a questão do contínuo do suicídio, que a pessoa começa com pensamentos, e isso é importante que a população possa ter esses indicadores. A pessoa começa a falar que ela realmente, será que vale a pena viver? Será que não seria melhor estar morto? Porque eu estou trazendo muito problema para vocês. E dessa forma ela alimenta esses pensamentos, passa a ter atitudes que podem, né, são de autoagressão, e depois chega ao ponto que é o ponto final, que é letal, que é tirar a própria vida. Então, para quem está nos assistindo, os sinalizadores são esses, do pensamento, o que a pessoa está falando, o comportamento muitas vezes de isolamento. Isso são os principais indicadores. Doutor Valdir, tem como ajudar essas pessoas, né? O senhor está dizendo do como a gente pode identificar. Então, alguém que está assistindo a gente agora identificou uma situação assim, às vezes na família, no local de trabalho. Como que ela pode ajudar essa pessoa? Sim, a principal coisa que a gente também vem trabalhando, né, como eu disse, a campanha é o ano inteiro, e junto com essa campanha existem outras para quebrar o estigma e o preconceito em relação às doenças mentais. Então tem um outro momento que nós trabalhamos a psicofobia. E quem convive com pessoas que estejam passando por essas situações, como, né, eu já defini bastante, a principal coisa é ter uma escuta reflexiva, é escutar essa pessoa, compreender, né? Compreender no sentido de não ter uma crítica, não julgar essa pessoa, tentar entender que nós temos vulnerabilidades, que a gente passa por momentos, né, de dificuldades, qualquer um de nós, e precisa, às vezes, se não der conta, que realmente, olha, eu não posso te ajudar, de fato eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas eu vou procurar um profissional junto, que talvez possa te ajudar, e conduzir essa pessoa então para um psiquiatra, mesmo um psicólogo, se tiver receio inicialmente, né, como psiquiatra, que tem esse estigma em relação à nossa figura mesmo. Procure um profissional, um psicólogo, converse ali, que o psicólogo vai saber entender e talvez trabalhar essa pessoa e falar assim, olha, você precisa também de um atendimento psiquiátrico. Por quê? Porque as doenças mentais, os transtornos mentais, elas têm alterações neuroquímicas. E isso é corrigido com medicamentos. E quem faz isso é o psiquiatra. Então a conjunção de tratamento medicamentoso e psicoterápico é que vai ajudar essas pessoas que estejam com quadros depressivos. Tá certo?
Doutor, muitas crianças e adolescentes também têm demonstrado muitos casos de depressão, né? Como lidar com essa situação no caso de crianças e adolescentes? Extremamente importante, porque a faixa de que houve crescimento de suicídio é entre os 15 e os 29 anos, no mundo inteiro, essa segunda causa, né, de morte aí. Mas a criança e adolescente está numa fase ainda muito de transição, são pessoas ainda imaturas, né? Elas precisam mesmo, ainda depende. Então essa rede de apoio, principalmente dentro de casa, ela é extremamente importante. Então a sensibilidade dos pais de saber, né, de estar em contato com essas crianças ou adolescentes, no sentido de ter um diálogo mesmo aberto, compreensivo, de entender, né, que existe o momento deles, eles são de outras épocas mesmo, e que isso, se não tiver tendo condições de conversar, né, de uma forma muito aberta, que procure mesmo um profissional que possa fazer esse papel, essa transição e essa ponte, né, entre as dificuldades que a família esteja tendo de conversar com essa criança, esse adolescente, e com a família. Doutor Valdir, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes só queria trazer para a gente também, para a nossa conversa, existe também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um serviço público que ajuda também pessoas que talvez estejam passando por um momento difícil, não é? Exatamente. A campanha, ela foi, né, deflagrada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e com o Centro de Valorização da Vida, que proporcionam para essas pessoas o número 188, pessoas que estejam, né, num momento de muita aflição, com ideias de tirar a própria vida, que elas possam ligar para 188, o CVV, que elas vão ser escutadas, que é o que eu disse, uma escuta reflexiva, e orientadas, talvez até buscar um tratamento próximo ao seu domicílio. Tá certo. Olha, o tempo chegou ao fim. A gente quer agradecer muito o Dr. Valdir Campos, médico psiquiatra, conversando hoje com a gente aqui no Link na Penélope sobre a campanha Setembro Amarelo. Dr. Valdir, muito obrigado. Eu que agradeço e espero uma próxima oportunidade de estar aqui com vocês. Com certeza. Obrigado, Dr. Valdir. Obrigado, Dr. Valdir. É um prazer recebê-lo.